Bora. Vamos sim, Nossa, professor. cansado, né? Cansa mais do que... Tá ficando bom, filho. Continua até errar. Vou compartilhar então minha tela aqui. Se aprender legal, vai poder fazer o que quiser. Quero jogar na Carolina do Norte. É uma faculdade boa. Bom, né? Pode ter uma educação. Voltando a falar então do sinal não harmônico, né? Então, a amplitude do sinal seria a distância, né, do zero até o ponto. O período seria, né, o tempo Quero jogar beisebol, igual a você, pai. que a onda leva para se repetir. E o ângulo de fase nada mais é que é o deslocamento da minha função. Ou seja, se essa função não fosse deslocada, ela ia sair do zero, né? Ela ia sair do zero. Mas o meu ângulo de fase está fazendo o quê? Ele está deslocando a minha função para a direita ou para a esquerda. Então, quando ele desloca, né, obviamente, por um determinado instante de tempo, né, ele não sai mais de zero, mas sai a partir com um certo valor de amplitude aqui. E esse valor aqui vale G seno de θ, ou seja, vezes o ângulo de fase aqui. Então, toda função harmônica, né, são funções periódicas. Lembrando, né, que o período de uma função harmônica é T 2π por ômega, onde ômega seria, por exemplo, a minha frequência, né, a minha frequência angular de excitação do meu sinal, né, vai ser geralmente minha frequência de excitação, mas seria a frequência do meu sinal em radianos. Eu posso escrever esse cara em hertz, como sabendo que ômega é o que? 2πf, e f, então, vai ser o que? O ômega por 2π, né? E lembrar que período é o inverso da frequência, né? Essa relação e essa relação são muito usadas e bastante importantes na disciplina. Outra coisa a perceber, né? Que toda função harmônica é uma função periódica. Perceba que uma função é dita periódica, né? Se x de t, se eu pegar esse cara e deslocar ela um período t, ela vai dar a própria função g de t. Ou seja, eu peguei esse cara aqui e desloquei ela um período. Então, quando eu coloco esse cara na função, na função a cosseno de ômega t mais b, né, seno de ômega t, mais b seno de ômega t, eu estou deslocando a minha função t, porque deslocando um período t 2π ômega, né? Então, perceba que eu escrevo esse cara dessa maneira aqui. Aí venho aqui, aplico a regra da soma do cosseno. Cossa, cossa, senta, senta, né? Só com o quê? Com sinal negativo. E a regra do seno é seno de A, cosseno B, mais seno B, seno A. Então, perceba que cosseno em 2π, cosseno de 360 é zero, né? Quer dizer, é 1. Seno de 360 é zero. Então, esse cara morre, sobra esse cara aqui, ó. O cosseno é 1 e o seno de 2π é 0. Então, sobra o seno aqui, né? Então, fazendo aqui as multiplicações, chega aqui A cosseno de ômega t, que era a própria função original lá, A cosseno de ômega t mais B seno de ômega t. Ou seja, toda função harmônica é uma função periódica, né? Porque ela está se repetindo. Isso é comprovado matematicamente através dessa relação aí. A gente pode ainda representar, por exemplo, uma função harmônica através de exponenciais complexos. Por que eu estou fazendo isso aí? Porque, geralmente, né, quando a gente vai estudar a ideia, né, da transformada de Fourier e da série de Fourier, e ir, por exemplo, né, para o limite da frequência, fica muito mais fácil a gente representar as funções através da ideia de exponenciais complexas do que nessa forma trigonométrica, vamos dizer assim. Então, a gente pode escrever
né, a relação de Euler como que fosse um E ômega t igual ao cosseno de ômega t mais I seno de ômega t. Ou que E menos I ômega t é cosseno de ômega t menos I seno de ômega t. Se você somar I ômega t mais I ômega t, se você somar essas duas funções, seno de... Se você fizer isso aqui, quer ver? Ó? Dá para explicar para vocês. Ó. Se você somar E de ômega t mais menos I de ômega t, você vai ter esse cosseno de ômega t. Como? Ó? Perceba que esse cara é cosseno de ômega t mais I seno de ômega t, lembrando que I é o que? É um número complexo, né? O I vale raiz de menos 1. Por isso que é chamada forma exponencial complexa. Eu não vou cobrar isso de vocês, mas eu vou mostrar que seria uma forma alternativa, vamos dizer assim, de representar uma função harmônica. Eu não vou cobrar isso de vocês exercício. Então, cosseno de ômega t mais I seno de ômega t mais, por exemplo, ó, cosseno de ômega t menos I seno de ômega t, né? Fazendo essa soma aqui, ó. Então, perceba que esse I com esse I corta. Sobra aqui 2 cosseno de ômega t é igual a essa soma lá, ó, de I ômega t mais menos I ômega t. Então, cosseno de ômega t, ó, vai ser I ômega t mais menos I ômega t divididos por 2. Então, chega nessa relação. Mesma coisa, vocês chegam nesse seno de ômega t. Então, se vocês pegarem aquela primeira relação lá, que G de t é igual ao cosseno de ômega t mais B seno de ômega t, substituir o cosseno de ômega t por esse cara e o C de ômega t por esse cara, vocês vão chegar nessa equação aqui, ó. Que é uma equação alternativa a essa, ou seja, uma representação alternativa, mas ao invés de ser uma relação trigonométrica, é uma relação que está sendo explicada na sua forma exponencial complexa, que é muito mais fácil a gente trabalhar, por exemplo, no domínio da frequência, com ela, através dessa forma exponencial complexa. Ou seja, a gente ir para o domínio da frequência, né, com ela, seria a forma mais simples, né? Seria o início da ideia para o domínio da frequência, né? Através dessa de formas de funções exponenciais complexas. Eu não vou cobrar isso de vocês, mas tenham em mente, né? Que se eu implementar essa equação e essa equação, vai dar exatamente a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Bom, nós estamos falando, então, de sinais harmônicos. Né? Nós falamos lá de sinais determinísticos, né? Não determinísticos, sinais periódicos, os harmônicos e os não harmônicos, mostrei para vocês. E os não periódicos são transitórios e os transitórios e os não transitórios. O sinal transitório, por exemplo, é um sinal aí que é um sinal, por exemplo, que não satisfazem, por exemplo, as definições mostradas anteriormente, que não é um sinal periódico, ou seja, que G de t mais t é igual a um G de t, né? Não satisfaz a relação. Por exemplo, um sinal não periódico, por exemplo, transitório, por exemplo, é um sinal transiente, que ele vai morrer com o tempo, que, ou seja, ele tem uma duração limitada, né? Por exemplo, um sinal transitório. Então, ele é um sinal determinístico, né? Eu tenho uma função, por exemplo, você vai ver que isso aqui é uma função, tem um decaimento exponencial vezes ele é uma coisa, por exemplo, uma função exponencial com um seno, por exemplo. Mas ele cai, né? Ele tem esse decaimento exponencial aqui, e ele vai caindo e vai morrer com o tempo, ou seja, ele não é uma função harmônica. Por quê? Porque a função, ela não se repete com o tempo, né? Ela não é uma função periódica, e ela é uma, né? Ela é uma função, ela não é uma função periódica, ela é uma função não periódica, né?
função não periódica transitória. E os sinais não periódicos são chamados sinais quase periódicos. Por exemplo, sinais que quase se repetem com o tempo, né? Mas, por exemplo, esse sinal, por exemplo, de um batimento, né? Ele é um sinal não periódico, né? E não transiente, vamos dizer assim, não transiente, né? Não transiente, né? Mas eles não têm a ideia, né, que de G de T igual um G de T mais T, mas eles são quase periódicos, né? Ele tem uma característica determinística, né? Você consegue colocar uma função para representar um batimento, por exemplo, mas ele não é um sinal periódico. Esse é um batimento. Esse é um sinal quase, vamos dizer assim, modulado. Esse é um batimento. Bom, eu ia dizer para provar que esse cara chega nesse cara aqui, ó. Eu ia colocar esse exercício, né? Mas em detrimento do tempo, hoje, são 9h12, né? Eu não vou passar isso para vocês aí. Bom, como eu falei, né? Geralmente nós avaliamos o sinal no tempo, né? Mas nem sempre o tempo ele vai fornecer as melhores características do sinal. Nós temos que sair do tempo e levar esse cara na frequência. Então, na frequência, cada sinal desse aqui, por exemplo, vai ter uma frequência relacionada a essa função senoidal. Por exemplo, se essa função senoidal tem uma frequência ω1, que tem um F1, né, equivalente, ou seja, ele vai ter um espectro F1. Se essa função senoidal aqui tem uma frequência F2, ele vai ter uma frequência F2. E aqui a mesma coisa, esse aqui, ó. F3. Então a gente vai vendo, se a gente vê esse sinal no tempo, ele está dessa maneira aqui, ó. Por quê? Porque esse sinal aqui, ó, ele é um somatório de seno de ω1t mais o seno de ω2t mais o seno de ω3t. Ou seja, ele é um sinal, percebe que ele é um sinal periódico, que eu posso representar esse sinal periódico através de uma soma de funções harmônicas. Isso, a gente não vai ver, né? Geralmente eu trabalhava isso, mas aqui não vai dar tempo de trabalhar, mas seria a ideia da série de Fourier. Da série de Fourier. O que é a série de Fourier? A gente vai representar essa função periódica através de uma soma de funções harmônicas. Então, quando a gente pega essa função periódica e leva ela para a frequência, através de um método inverso, através de um método para levar ele da frequência, do tempo para a frequência, chamado transformado de Fourier, eu vejo, por exemplo, um espectro dessa maneira aqui, ó. Ou seja, a frequência F1, F2, F3, F4, ou seja, o número de funções harmônicas necessárias para representar essa função periódica. Obviamente que tem algumas, né, que tem maior amplitude, que, ou seja, maior energia associada, vamos dizer assim. Bom, então como que a gente vai levar, né, a equação, né, uma equação do domínio do tempo para a frequência? A gente vai fazer sempre isso aí através de uma técnica chamada transformada de Fourier, né? A gente vai pegar a função, né? E essa é uma função contínua, né? Mas no final das contas, como eu falei, a gente nunca pega na prática um sinal contínuo, a gente sempre pega sinal discreto, ou seja, a gente vai mostrar esse sinal em intervalos ΔT aqui. A gente vai amostrar esse sinal, depois que a gente amostra, a gente aplica uma transformada, chamada transformada de Fourier. Ou seja, eu saio do domínio do tempo e vou para o domínio da frequência.
através dessa técnica do FFT, né? O que acontece, né? Isso aqui, né, obviamente, eu vou pegar esse cara num determinado tempo. Então, quando eu vou lá e trunco o sinal, por exemplo, vamos dizer que esse sinal fosse bem maior aqui. Eu estou pegando esse sinal truncado. Esse sinal truncado que eu estou pegando, por exemplo, é uma janela. Então, o exemplo a janela mais simples é uma chamada janela retangular. Eu estou pegando o sinal sempre truncado, ou seja, num determinado tempo. Mas a janela, existem vários tipos de janela. Janela Kaiser, Kaiser, Running, vários tipos de janela. E as janelas, geralmente, elas deformam um pouco o sinal aqui e causam alguns vazamentos, né? Geralmente, o que a gente quer aqui é diminuir os vazamentos nos lóbulos, né? Nos lóbulos próximos aqui. E, além disso, algumas janelas, se tiver frequências muito próximas uma da outra, tem janelas que não servem para pegar, né? Por exemplo, se usar uma janela running, às vezes, se tiver frequências muito próximas, a gente não consegue utilizar, né? Mas a ideia aqui eu sempre fazer um janelamento. E o janelamento nada mais é que uma convolução na frequência. Ele faz uma operação de convolução na frequência. Eu vou pegar o sinal e vou aplicar essa janela. Eu vou aplicar uma função janela. Essa função janela, ela vai pegar essa função, ela vai fazer tipo um escaneamento. Ela vai pegar essa função na frequência, ela vai deslocar e vai inverter. E ela vai dar, e por isso que dá essa deformada aí, né? Mas por quê? Porque ela dá uma truncada. Que geralmente a janela retangular causa muito vazamento aqui, né? Aí tem janelas que você diminui o vazamento do sinal, né? Que é essa ideia dos lóbulos aqui. Mas aí eu posso utilizar uma janela running, né? Ou ramming, mas se tiver frequências muito próximas uma da outra, daí essa janela já é difícil de detectar esses sinais próximos, né? Frequências muito próximas da outra. Então, para tudo tem assim, tem prós e contras, né? Para tudo tem prós e contras. Essa questão de janelamento. Só para vocês entenderem que a gente nunca vai pegar o sinal inteiro, a gente vai pegar o sinal truncado sempre e vai aplicar uma janela. Bom, como é que a gente vai pegar ela num determinado intervalo de tempo? Bom, né? A duração desse sinal truncado vai ser o quê? O número de pontos no tempo vezes um ΔT. O que seria o ΔT? Seria, por exemplo, a resolução, né, do meu sinal no tempo. E esse aqui é o número de pontos no tempo. Esse valor, né, 1 sobre ΔT vai dar o quê? Vai dar a frequência que eu estou amostrando o sinal, ou seja, que é a frequência que eu estou amostrando esse sinal aqui, com qual frequência que eu estou tomando várias medidas, né, para levar ele para o domínio da frequência. Além disso, como que eu vou levar esse cara do tempo para a frequência? Eu preciso de uma resolução na frequência. Então, o ΔF seria um valor de resolução, na frequência. Então, o ΔF igual a 1 sobre o T, que é 1 sobre período. Se eu tiver, por exemplo, vou pegar um sinal em 10 segundos, eu vou truncar eu vou truncar ele em 10 segundos. A resolução na frequência, você sempre pode fazer o cálculo aí, o pessoal que trabalha na prática, vai ser 1 sobre T. O que acontece? A gente consegue provar que nem sempre, se eu tenho uma boa resolução no tempo, eu perco a resolução na frequência. Se eu tenho uma boa resolução na frequência, eu perco a resolução no tempo. É impossível obter boas resoluções de tempo e frequência. Aqui existe um critério chamado, que a gente vai ver ele um pouco mais na frente, não sei se vai dar tempo na aula de hoje, chamado critério de Nyquist, porque ele fala o seguinte, que a frequência de amostragem tem que ser 2 vezes maior, que 2 vezes a frequência máxima que eu quero analisar. Então, eu vou setar no meu analisador, eu quero pegar até 3.000 Hz.
Então, é minha frequência máxima. Então, é a frequência de análise, a minha frequência de amostragem tem que ser 2 vezes essa frequência máxima. Ou a frequência máxima tem que ser o quê? Menor que a frequência de amostragem divididos por 2. Eu seto lá no analisador, quero pegar, sei lá, até 4.000 Hz, minha frequência máxima. Assim, eu posso definir o que? Uma definição do que? Do número de pontos na frequência, ou o número de linhas espectrais. O número de linhas espectrais vai ser o quê? A frequência máxima divididos pela minha resolução em frequência. Ou seja, o número de linhas espectrais, como é mais conhecido. Aí, se vocês fizerem essas manipulações matemáticas, aqui já são 9h20, não vou fazer elas, aí todas elas, a gente chega numa relação aqui, ó. O número de pontos no tempo é o quê? Uma relação da frequência de amostragem com a frequência máxima para o número de linhas, né? Por o número de linhas na frequência. Ou seja, o número de pontos é igual ao quê? Uma relação sobre o número de linhas na frequência. Ou seja, isso aqui tem que ser, geralmente, uma que a frequência, esse Fs, né, por F máximo aqui, ó, eu posso escrever que o Fs é por F máximo, o Fs 2 vezes o F máximo, né? Esse cara aqui, ó, tem que ser geralmente o número de pontos no tempo tem que ser 2 vezes o número de pontos na frequência. Só que existem imperfeições no meu filtro, né? Existem imperfeições. Porque se eu pegar lá, por exemplo, um cara aqui, ó, e eu vou passar, por exemplo, eu vou deixar um filtro, né? Passa abaixo, ou seja, passam frequências abaixo de uma determinada frequência de análise, de aliasing. Só que o filtro ele é imperfeito, né? Ou seja, eu trabalho com um erro de 28%. Geralmente, esse cara aí, nos aparelhos comerciais, é 2,56 vezes NF. Ou seja, o número de pontos no tempo é 2,56 o número de linhas espectrais. Geralmente, os aparelhos comerciais vêm nessa ideia aqui, que é o filtro anti-aliasing. Ele não permite passar, ele passa banda, ele não permite passar bandas de frequência, né, superiores a esse cara aqui, ó, que não satisfazem, por exemplo, o critério de Nyquist. Aí, se vocês manipularem mais umas equações, chega-se que ΔF igual a ΔT 1 sobre N. Ou seja, o que é a conclusão que a gente chega? Não se consegue alcançar simultaneamente uma resolução, né, fina em ambos os domínios, né? Ou seja, se eu tenho uma boa resolução no tempo, eu vou ter uma má resolução na frequência. Se eu tenho uma boa resolução na frequência, eu perco resolução no tempo, né? Então, essa é a chamada princípio da incerteza da análise de Fourier, né? Só para vocês entenderem aqui como que a gente faz, né? Só para vocês entenderem, ó, vamos pegar aqui, ó, essa função, ó. Vou colocar aqui figure 1, figure 2, quer dizer, ó, figure 2, e aqui vou colocar figure 1. E vou plotar, fazer um plot nessa figura 1, como fosse o T por Y. T por Y. Professor. Oi? Tá mostrando ainda o PowerPoint? Tá mostrando o PowerPoint? Deixa eu compartilhar lá. E agora, estão vendo os gráficos? Agora sim, tá aparecendo agora. Tá. Ai, cacete. Aqui, ó. Então, perceba que essa é a minha função seno. Ó. Essa função seno tem uma frequência de 77. Uma função senoidal.
Eu pego essa função seno, aplico a transformada em Fourier e vejo o espectro dela na frequência. Obviamente, aqui, ó, a minha frequência de amostragem, eu defini que ela é 1000. Então, o que seja? O que é a resolução no tempo? A resolução no tempo, ela é o quê? 1 sobre a frequência de amostragem. Minha resolução no tempo. E o meu período é o número de pontos, ou seja, o número de pontos vezes o quê? Vezes o ΔT, né? Então, aqui, ó. Vezes a minha resolução no tempo. Aí aplico a transformada em Fourier. Aqui, essa conta que foi feita aqui é só para corrigir, por exemplo, a amplitude. Quando eu tiro a transformada em Fourier, ele me dá um número complexo. Esse número complexo, ele é uma transformada, né? Ou seja, ele me fornece um número complexo. Se a gente olhar aqui, ó, até no MATLAB, ó, se a gente olhar até aqui no MATLAB, ó, percebam que a transformada em Fourier, ela me fornece um número complexo. Ela me fornece uma parte real e uma parte imaginária. Ela é um complexo conjugado, né? Ou seja, tem uma parte real e uma parte imaginária. Aí, o que eu vou lá? Eu estou plotando, quando vocês analisam, por exemplo, né, a transformada em Fourier no espectro lá, isso em campo, igual vocês estão medindo lá, na verdade, o que vocês estão fazendo é tirando a magnitude, né? Ou seja, tirando o módulo daquele número complexo, que é a parte real ao quadrado mais a parte imaginária ao quadrado. Aí, daí a gente pode definir o quê? Uma resolução na frequência. O que é a resolução na frequência? Vai ser o 1 sobre o quê? Sobre o tempo total. Ou seja, 1 sobre o tempo total, né? 1 sobre o t, ou seja, vai me dar o quê? A resolução, né? Lá na frequência, igual do jeito que estava aqui, ó. O ΔF é 1 sobre o tempo total do tempo truncado, né? Do sinal truncado que eu peguei lá da minha janela, né? Eu fui lá, apliquei a janela, trunquei meu sinal. Beleza. Aí, esse aqui seria minha resolução na frequência. Aí eu crio, por exemplo, um vetor, né? Por exemplo, um vetor de resolução na frequência aqui, ó. O vetor DF vezes N2. Só que aqui eu defini que a minha frequência aqui é 500. Ou seja, percebam que essa é a minha frequência máxima aqui, ó. A minha frequência máxima, ela está satisfazendo, né, o quê? O critério de Nyquist aqui, ó. O que o critério de Nyquist fala? A frequência máxima tem que ser a frequência de amostragem dividido por 2, ó. É o que está aqui, ó. Né? Então, a minha frequência máxima que eu defini 500, ele é o quê? É Fs, minha frequência de amostragem por 2. Tem aqui, eu tenho meu vetor de frequência. E com isso, eu construo meu sinal por exemplo, na frequência. Então, ploto aqui e tenho meu sinal aqui eu tenho meu sinal agora na frequência. Ou seja, eu saio do domínio do tempo, vou para o domínio da frequência e analiso o espectro. Então, ou seja, esse cara vai me dar a amplitude do sinal, ou seja, esse sinal aqui tem uma amplitude de 10, né? Esse aqui vai dar uma amplitude de 10 também, ou seja, só aqui na frequência que ele tá tendo, que é de 77 Hz aqui, né? Obviamente que ele tem um vazamento ali, né? Tem algum vazamento ali no sinal, por isso que tá dando aquela diferença ali. Então, mais ou menos isso, pessoal, que eu ia passar. Outro aspecto importante é, por exemplo, o que é a questão do dobramento, né? Só para nós fecharmos aqui, pessoal. Vamos supor que eu tenho, por exemplo, um sinal no tempo. Eu estou amostrando esse cara no período T/1, ó. Ou seja, com a frequência de amostragem maior que 2 vezes F, ou seja, que 2 vezes a frequência aqui do meu sinal.
Então, perceba que eu estou amostrando. Agora, eu peguei e coloquei esse cara exatamente num período que seja igual 2 vezes F, ou em um período dividido por 2. Ou um período dividido por 2. Se eu amostro esse cara, por exemplo, né, de um período, numa frequência que é menor que esse 2F, ou seja, num período, cadê, ó? Aqui tem um período, exatamente um período de T sobre 2. Ó. Se eu mostro esse cara num período que é maior que T sobre 2, ó, por exemplo, aqui, ó, eu perco algumas informações da minha função. Ó. Eu vou perder, por exemplo, essa ideia, eu vou perder essa informação desse lóbulo aqui, ó, por exemplo. Eu vou perder essa informação desse lóbulo. Ou seja, essa função que era em preta, ela se torna essa, como que eu estou mostrando esse cara aqui, ela se torna essa função em vermelho, ou seja, eu como ter essa ideia do dobramento. Ou seja, por isso que eu tenho que sempre utilizar um filtro anti-aliasing, que é minha frequência de amostragem, ó, que é esse cara aqui, ó, que a minha frequência de amostragem tem que ser maior que 2 vezes a frequência máxima. 2 vezes a frequência máxima. Então seria o filtro anti-aliasing. Pessoal, por hoje é isso aí, é bastante conteúdo, eu sei que é bastante conteúdo, pessoal, eu estou correndo contra o tempo aqui, para tentar fechar a ementa. Alguma dúvida, pessoal? Professor, eu tenho uma pequena dúvida. Assim, eu vi que você postou lá o 6P, né? Eu vou tirar aquela do 6P. 6P, esqueçam o 6P. Ah, então beleza, porque eu já ia perguntar se essa aula ia ter 6P também. Não vai ter. Eu vou passar esse trabalho lá. Então beleza, então, valeu. Ó, só a questão do trabalho é esse arquivo aqui que eu vou deixar lá, ó. Voltando lá. Tá compartilhada a minha tela ou não? Não tá, professor. Esse é um assunto que eu gosto bastante, eu me empolgo bastante para falar. Deu para perceber, professor. Eu começo a bater aqui, cara. Viu, professor? Aqui, então, oi. Agora apareceu. Sim, tá aparecendo uma dúvida também. Você tá dando muito conteúdo aí de teórico. Vai ter exercício, vai dar exercícios para tentar calcular alguma coisa? Eu acho que vai acabar sendo um pouco teórico, um pouco exercício, que nem eu quero que, por isso que eu quero que vocês pratiquem no exercício, rodem os códigos aqui que eu vou passar para vocês, analisam que está tendo lá. Eu quero que vocês rodem os códigos, né? Podem rodar esses mesmos códigos e analisem com o que está sendo mostrado aqui, ó. Por exemplo, ó, a ideia, por exemplo, da técnica de envelope, ó, que eu vou fazer a demodulação do meu sinal lá, por exemplo. Né? Então, se alguém, por exemplo, tiver lá, por exemplo, as apostilas lá, por exemplo, quando o pessoal vai fazer para ser inspector de vibração nível 2, geralmente tem um capítulo que fala sobre o envelope, por exemplo, que são técnicas para analisar, por exemplo, defesa de rolamento que está em altas frequências para baixa frequência. Mas a base, né, do negócio é essa aqui, ó. A base do negócio é essa, ó. A gente vai... todo sinal tem um sinal portador e um sinal modulador, né? Então, o sinal vai ser modulado, a gente vai demodular a função. Então, a gente vai pegar esse cara que é um sinal que está modulado e vai demodular. Então, a gente vai tirar esse contorno. A gente tira esse contorno através da transformada de Hilbert. Tira a transformada de Hilbert, ele tem esse cara e vai lá ainda e aplica... Eu ia pedir para vocês para aplicar a transformada de Fourier nesse cara aqui, mas vai dar muito trabalho. E eu fiz meu correndo isso aí à tarde. Só que eu vou deixar com a transformada de Fourier lá para vocês avaliarem lá como que fica. Então, fica lá, além disso, tira a transformada de Fourier. Só que na prática, né, é quase isso que é feito. O que é feito antes, né? Geralmente a gente vai lá, tira uma transformada de Fourier, passa um filtro passa-banda em valores muito altos de frequência.
geralmente entre 3 a 5 mil Hz. Passa o filtro, passa a banda, aí, no tempo, por exemplo, você vai pegar alguns sinais de rolamento, impacto, por exemplo, né? Uma coisa assim, você vai ver algumas... Não vai ver isso, mas vai ver umas coisinhas assim, ó. Tipo, tipo, quase isso, mas mais impacto. Daí ele vai lá, demodula o sinal. Depois que ele demodula o sinal, ele vai lá, né? Depois que ele demodula o sinal, ele vai lá e aplica a transformada de Fourier nesse sinal demodulado, né? Ele vai demodular o sinal por transformada de Hilbert, e ainda depois dessa transformada de Hilbert, ele aplica ainda, por exemplo, uma transformada de Fourier. Ele vai sair de uma frequência que está muito grande lá de frequência que está muito lá na frente, para uma frequência mais para frente, né? Então isso se chama, por exemplo, a técnica do envelope, né? Mas matematicamente é isso, né? Geralmente quando você vai no analisador é só setar lá, fazer envelope, né? Mas se matematicamente tem um passo a passo para se seguir, né? Um passo a passo para se seguir. Mas dê uma olhada no material que eu vou deixar para vocês. Eu quero que vocês olhem esses códigos lá no Octave. E façam um trabalho, pessoal. Né? Mas eu acredito que a disciplina vai ser um pouco teórica, um pouco prática. Nas aulas que vêm, a gente vai utilizar bastante o ANSYS daí para a gente fazer algumas simulações no ANSYS, sabe? Porque eu acho que assim, o foco de vocês, assim, como que a disciplina 40 horas, eu tenho que passar o máximo de coisas mais práticas. Né? Essa disciplina é uma disciplina muito prática. Então, eu tenho que passar direto, por exemplo, uma ideia de simulação estrutural. Então, a aula que vem, a gente vai fazer um modelinho de uma viga lá no ANSYS, né? Tentar, ou de um sisteminha massa-mola, vou ver ainda, para a gente fazer, para ver, por exemplo, o sinal do tempo, né? Com amortecimento, não. E depois, na próxima aula, já sistemas com múltiplos graus de liberdade, tirar os modos, para que depois vocês consigam fazer um projetinho, por exemplo, de um sistema, variando, por exemplo, rigidez e massa, e fazendo uma análise modal para avaliar, por exemplo, os modos e as frequências de vibrar daqueles modos, supondo que tem uma máquina em cima aí que você não quer que tenha uma ressonância, por exemplo. Então, é bastante coisa a disciplina, né? Mas... infelizmente é uma disciplina de 40, né? Eu acho que essa disciplina deve ser uma disciplina de 80, né? Mas é o que a gente tem, né, pessoal? Ô, professor. Oi. Eu tentei baixar esse programa, mas tentei, versão estudantil lá, seguindo aqueles passos, até entrei em contato com o Antônio para dar um apoio, mas eu acho que coisa no computador, aparece uma janelinha de erro. Vixe, você tá baixando. O teu computador é o que? O 64 ou 32? 64. E daí ele aparece um erro lá, erro Intercore lá de 32 bits. Eu acho que eu tenho 32 bits às vezes. Não, o meu 64, eu vi lá em propriedades. Aí desisti, mandei até numa lojinha de informática aqui, na Tecnodrive. Uhum. Aí falaram lá que verificaram também, não conseguiram achar o erro. Eu ia perguntar aí pra galera aí se aqueles que conseguiram, bastante gente instalou aí, fora o Antônio, conseguiu, não deu nada de erro. Sei, pessoal, o pessoal já conseguiu instalar, Luiz, já conseguiu, Kesley, alguém já conseguiu fazer a instalação na do ANSYS? Olha, eu coloquei no meu aqui e ficou normal, não apareceu nada. Eu não consegui também, professor. Deu o mesmo erro. Não sei por que deu esse erro, cara. Flávia, você conseguiu instalar? Não sei se é... José? E professor? Não conseguiu? Putz. Eu acho que nós vamos fazer o seguinte, vamos tentar fazer em grupo os trabalhos, daí eu quero ver se a gente faz umas aulas aqui, que eu trabalho com vocês, eu separo vocês em salas aí, daí um vai compartilhando a tela aí, e a gente vai fazendo, porque eu acho que vibrações, eu não sei, mas por mais que eu acho que mude para o remoto, por mais que volte presencial, acho que vibrações é uma disciplina para ser remota, né, porque vai ser uma disciplina que vai ser tanto... Vai ser algumas disciplinas que vão ficar tanto terão disciplinas que serão presenciais e outras remotas, né? Eu acho que vibrações muito ficam no remoto, porque tem a questão do número de pessoas. Eu não sei, pode ser que mude, né? Mas a princípio eu acho que é isso.
Ou então, professor, eu até ia dar uma ideia aí, mas acho que hoje não dá tempo, tá em cima do. Talvez Aham. compartilhar a minha tela, posso até aqueles É, que para ver o erro que dá, se também é o mesmo que está acontecendo com os demais, e com o Kessler, outros que a nos gente seguiram. pode ver isso Talvez aí. você. Porque às vezes está olhando, você, com a tua experiência, até consegue dar um palpite no É, que mexer. é, pode ser, pode ser. A gente vai, a ideia é usar aí o recurso computacional, né? Porque essa disciplina é uma disciplina prática, né? Então, a ideia era até a gente fazer algumas medições lá, inclusive na bancada lá, né? Só que a última vez que eu mexi na bancada, tem uma bancada lá, então, só que a última vez lá tava tão desalinhado, tava com tanta folga, né? As medidas estavam muito ruins, né? Aí até, na verdade, até, não sei, depois que passou essa pandemia aí, se algum, pegar algum, você, Júlio, alguém que trabalha na mecânica, e a gente um dia lá tentar na FATEB, só que tem que ser fora do horário um dia, para tentar fazer um alinhamento daquela bancada lá, um dia lá. Até aí eu Ô, acho. professor, olhe para nós. Porque aquela bancada lá estava bem desalinhada a última vez lá. Eu até falei até pro Rodrigo, o acoplamento tava com muita folga no acoplamento. Eu até falei lá até pro cara que tinha que trocar, né? Só que tava com muita folga mesmo, sabe? Então, Você fala folga é, no eixo lá, o furo no eixo é um no pouco. cubo. O dele é aquele acoplamento simples, né? Aquele que você tem que pegar, mandar usinar, só que eu acho que eles usinaram errado ali, né? Que geralmente tem que ter um ajuste, né? Ali. Eu acho que ficou com folga, né? Ficou com uma Geralmente folga. tem que entrar deslizante, né? Tem que estar deslizante. E ali ficou com uma folga ali. E, além disso, as engrenagens, essas coisas na bancada, ela tem defeito, mas é justamente para pegar os defeitos. Mas ali, assim, o que eu percebi? Que tem uma folga ali, por exemplo, no eixo. Por exemplo, você vem o eixo, tem, por exemplo, tem tipo uma chaveta e a engrenagem, assim, né? Só que ali ficou uma folga também entre o eixo e a engrenagem. Só que então o que eu pensei? Pois então nas próximas aulas, primeiramente, eu vou fazer pelo menos os. Que era legal, por exemplo, para pegar o desalinhamento ali, por exemplo, o espectro, e pegar um desalinhamento do espectro, e daí alinhando com o relógio comparador, até, por exemplo, sair do espectro, por exemplo, por exemplo, um defeito de desalinhamento. Dá para medir isso, né? Vai alinhando ali, por exemplo, você põe ali mede a vibração radial e axial ali, e a gente vai alinhando, por exemplo, né, a bancada ali, até desaparecer, por exemplo, esse defeito de desalinhamento, né? A gente podia fazer esse desalinhamento. Uma prática que eu fiz, só que tava com muita folga, cara. Eu até tenho que ver como que ficou a última vez isso. Só que eu falei, então, já que não dá para fazer essa, talvez, de alinhamento, dá para fazer a prática, pelo menos para tirar o desbalanceamento lá. Então, a gente conseguiria colocar, medir, por exemplo, as vibrações lá, a mais simples, né? Ir lá, colocar uma massa desbalanceada ali no motor, né? Até tem, né? O código de balanceamento. A gente fazer os sinais né, no MATLAB, medir e comparar, né? O espectro que a gente está medindo lá com o espectro que a gente está medindo, né, numericamente, vamos dizer assim, né? Então, era uma prática que eu pensei fazer ali. Só que daí, tá, beleza. Eu mexi tudo a última vez para mexer nisso lá. A última vez que eu dei a disciplina. Só que daí tinha um problema, que a questão também, não sei como que tava lá, a questão do software lá. Daí foi pandemia, tudo, e a questão que eu não cheguei mais ver, não cheguei mais Cadu, ver você não isso, né? atendeu a sua mãe na chamada do celular? Essa questão da bancada lá, né? Mas, assim, se a gente não fizer essa prática agora, né? Eu falei para ela ligar para Daí a gente você. combina semestre que vem, ou quando for a disciplina de manutenção, pelo menos a gente fazer essa prática em bancada lá, pelo menos, eu quero ver se a gente faz essa prática do desbalanceamento e faz a prática do desalinhamento, né? E, e é isso, né? E é isso. Só que tá bem desalinhado lá.
Tá bem. Eu até falei com o cara lá que era o técnico lá, mas não sei se o técnico foi arrumado, foi feita uma manutenção na bancada, mas tava bem zoado o acoplamento. Ah, mas dá pra nós dar uma olhada lá, professor. É assim que voltar, né? Lógico. Uhum. Porque não, É que daí... tem que ficar, né? Porque na verdade, porque tem que pelo menos ficar ali, porque a prática é isso, né? A gente quer pegar um defeito conhecido ali, né? Por exemplo, pegar, por exemplo, um desalinhamento mesmo, seja um desalinhamento linear ou um desalinhamento angular, né? E ver como que a gente vê isso, por exemplo, no espectro e ir consertando isso, por exemplo. Eu acho que isso cabe mais se fosse uma disciplina de manutenção, né? Que provavelmente vocês vão ter no oitavo, no nono, no décimo, né? Que a gente consegue ir alinhando, né, ali a bancada, e à medida que a gente ir acompanhando esse cara no espectro de frequência ali, né? Mas, a princípio, vamos ver se a gente faz essa prática, né? Beleza. Mas, pessoal, professor, por hoje é isso, então. eu tinha mais uma dúvida. Se vocês já comentaram isso no começo da aula, é que eu perdi. Daí pode falar que já foi comentado, daí eu pego essa informação com alguns alunos, né? A questão dos trabalhos, comentou ali, você falou que é inglês e tal, a gente converte ali em português para ajudar, né? Para quem não tem muita a moral de inglês. Você explicou o formato do trabalho, introdução? Pode ser no formato de relatório mesmo. Relatório. Não tem necessidade de ser no formato de artigo. Pode ser no formato Precisa de um site para o seu negócio? Primeiro vá para o Wix.com. Meu nome é Sara, eu faço parte da equipe. Tem dois tipos de relatórios, relatório prático e relatório